Boa noite. Eu sou a professora Maria Cristina, de Língua Portuguesa, da Escola Estadual Manuel Cabral. Eu estou aqui para desenvolver um trabalho de explicar, as atividades domiciliares do segundo bimestre de Língua Portuguesa. Vou começar com a atividade 1, nós estamos na terceira atividade. O meu interesse é fazer com que os alunos que estão com alguma dificuldade, não conseguindo fazer as atividades, possam ter algumas dicas. Eu vou explicar quais são os meus objetivos, explicar algumas questões para poder ajudá-los. Olhem só, então vamos começar aqui, tá? Em primeiro lugar, eu queria que vocês percebessem que todas as nossas atividades, inclusive essa, nós trabalhamos as habilidades. O que são habilidades? Pensem em habilidades, tá? Como o componente de um conjunto de mobilizações que você faz quando você precisa realizar alguma tarefa. Vou dar um exemplo simples. Por exemplo, você precisa de consertar uma bicicleta, você sabe consertar uma bicicleta, você tem competência para consertar uma bicicleta. Para isso, você mobiliza várias habilidades. Por exemplo, a primeira delas é você conseguir identificar qual é o problema, que não é qualquer um que identifica. Olha só, quebrou aqui o freio, estourou o pneu, ele está com esse aro arrebentado, tudo bem? Então, a primeira habilidade é identificar qual é o problema. A segunda habilidade é saber onde compra, qual é o preço. Depois, última habilidade, provavelmente, conseguir consertar. Enfim, pegar lá a peça, substituir a que está quebrada. Então, para resolver um problema, você mobiliza várias habilidades. Em língua portuguesa, nós desenvolvemos duas competências principais, tá? Que é ler e escrever. A gente chama de competência leitora e competência escritora. Então, pensando que ler não é simplesmente decodificar, não é só juntar letras, mas ler e entender o contexto de um texto, por que ele foi criado, para quem ele foi criado, em que situação de comunicação ele foi criado. A partir daí, você tira várias pistas para você entender. Então, além de você codificar, você precisa ter ideias do gênero textual, se ele é literário, se ele não é literário, certo? Se é uma receita, enfim. Ler é uma competência mesmo, ela mobiliza realmente várias habilidades. Escrever também, tá? A principal habilidade da nossa atividade 1 é distinguir as marcas próprias do texto literário. Vamos pensar um pouquinho. E estabelecer relações entre o texto literário e o momento de sua produção, situando aspectos do contexto histórico, social e político. Tá, gente? Essa é a principal habilidade. Pensando que nós estamos trabalhando em português no ensino médio, literatura. Interpretando textos literários, e nós vamos, a partir de um certo momento, começar a analisar os movimentos da literatura, lembrando que literatura é arte com palavras, tá, gente? Então, toda vez que eu falo de arte, eu penso em sensibilidade, eu penso em estética, gosto estético, beleza, emoção, tá? Então, todos os textos da literatura, todos os gêneros literários trabalham com esses aspectos, desde o gênero lírico, que são os poemas, os gêneros narrativos, que são as histórias, os romances, os contos, as fábulas, as crônicas, e os gêneros dramáticos, que são os textos de teatro. São os 3 gêneros da literatura, tá? Que nós vamos estudar no ensino médio. Então, nessa atividade, além de vocês interpretarem os textos e identificarem algumas características desses textos literários, que são 2, tá? Uma crônica e um poema, eu vou pedir para vocês observarem esse aspecto, porque todo texto literário, gente, ele de alguma maneira, ele contém aspectos da sociedade. Ele não é um espelho, ele não reflete exatamente a sociedade como ela é, mas a sociedade é parte importante desse texto. Seus valores, tá? Muitas vezes o autor de um texto literário tem a explícita intenção de transformar a sociedade, tá? Nem sempre. Às vezes ele simplesmente quer falar de beleza, de amor, e mesmo assim ele está falando da sociedade.
do valor, como a sociedade enxerga o amor, como a sociedade vê o amor. Muitas vezes ele pretende mostrar uma visão diferente da sociedade, por isso ele parte para uma ficção mais, por exemplo, a sociedade no planeta Marte, por exemplo, mesmo assim a sociedade do planeta Marte vai ter um reflexo da nossa sociedade, da realidade, tá? É uma característica da literatura, tá? Além disso, nós vamos trabalhar também a função das classes de palavras num poema, tá? O poema é um texto que tem muita importância, qual a palavra que nós estamos usando, e como você localiza informações em um texto, e também identificar algumas figuras de linguagem, tá? Vou falar daqui a um pouquinho para vocês o que seriam essas figuras de linguagem, tá? Aqui em seguida, nessa atividade, a gente tem os sites e os livros que você pode consultar, que eu indico para vocês fazerem a atividade. Vocês podem consultar outros que vocês acharem melhor, sempre olhando bem qual a fonte que você está lendo, né? Você quer olhar a Wikipédia? Sim, pode, deve, não tem problema olhar a Wikipédia, mas tem que também olhar sites que a gente tem mais confiança, até o site Brasil Escola, por exemplo, muito bom, Só Português é muito bom, e vários outros sites. Eu gosto muito do Guia do Estudante, tá? É um site que tem dicas excelentes para vestibular, tá? De todas as áreas. E olhem só, aqui depois vem a metodologia. Eu quero que vocês prestem atenção. Essa atividade nós temos, a maior parte das questões são abertas. Você deve responder as questões com uma frase, certo? Nunca com uma palavra, tá? O tipo o que é uma questão aberta, gente? Questão aberta é o tipo da questão na qual, ao invés de você ter alternativas, quando nós temos alternativas, a gente tem a questão que a gente chama de objetiva ou fechada. Você escolhe a alternativa. Aqui a gente tem uma questão só com alternativa. As outras questões você deve responder. Vou dar um exemplo simples. Se eu perguntasse, eu não perguntei, mas se eu perguntasse, qual é o autor da crônica? Você deveria responder, o autor da crônica é Rubem Braga. Certo? Você não deveria responder simplesmente Rubem Braga. Esse não é um jeito adequado de responder uma questão. Lembrando que os vestibulares muitas vezes tem uma segunda fase com questões abertas. E é importante você responder a questão da forma mais completa possível. Não esquecendo, por exemplo, de justificar a sua resposta quando isso é pedido no enunciado. Muitas vezes a gente faz isso, né? Pergunta alguma coisa e pede para você justificar e você só responde uma parte da questão. Então, é importante você por uma resposta completa, respondendo a tudo que se pede e respondendo com frases e não apenas com uma palavra somente, certo, gente? Então, olha só, em seguida essa parte aí de metodologia, na qual eu explico isso a respeito das questões abertas, nós temos a parte que a gente chama de conceituando. Tá aqui, ó, conceituando. O conceituando, o aluno reclama para mim, nossa, mas por que você escreveu tanto, professora? Porque, gente, no conceituando, como eu não estou aqui ao vivo falando com vocês, sempre, tá? Você vai pegar a atividade, se você não conseguir assistir o vídeo, que eu geralmente faço explicando, você lendo o que está aqui, tá? Você vai conseguir realizar as atividades, tá? Pelo menos essa é a minha intenção quando eu faço essa parte de todos os professores. A gente procura dar uma base teórica para você conseguir responder as questões, só lendo, tá? Vejam vocês, aqui então, eu coloquei o que eu imaginava que vocês iam precisar para responder as atividades, tá? De qualquer forma, tá aqui. Então, eu coloquei sobre o gênero que eu vou pedir, tá? Os gêneros que eu vou pedir. Não falei de poema, tá? Porque nós tínhamos já abordado o gênero poema em uma atividade anterior, na parte do conceituando. Então, eu expliquei para vocês o que seria poema, tá? Mas vocês já sabem, tá? Que poema, então, é aquele gênero textual com versos, com estrofes, com ritmo, com sonoridade, com figuras de linguagem, com trabalho muito importante em relação às palavras, com jogos de palavras, que trabalha a sensibilidade do leitor, tá? E aí eu vou falar também da crônica narrativa, explico bem o que é a crônica narrativa, tá?
E também coloquei aqui quais são as principais características da crônica, lembrando que a crônica narrativa é um gênero que nasce no jornal. Isso é muito importante para você entender a crônica narrativa, tá? Porque muitas vezes o aluno confunde um pouco. Vamos por partes. Crônica narrativa, tá? Existem crônicas que não são narrativas, tá? Que não são uma história com personagem, com enredo, com tempo, com espaço. Existem crônicas argumentativas, onde simplesmente o jornalista fala de um determinado tempo, de um determinado tema, expondo a sua opinião, tá? Mas esse tipo de crônica, que é a literária, tem que estar dentro dos gêneros da literatura. No caso, a narrativa, tá? Não existe uma crônica poema, tá? Mas existem as crônicas que são narrativas, que têm histórias. Então, elas, se forem boas, vão poder fazer parte da literatura, tá? Porque a literatura, sempre os textos são bons, excelentes, tá? Olhem só. Então, como eu tinha comentado com vocês, muitas vezes, quando a gente classifica um texto como um gênero literário, é importante a extensão do texto. Então, a gente fala, olha, a crônica narrativa é um texto curto. E o aluno acaba confundindo com o conto. O conto também é um gênero que pertence às narrativas e é um texto curto. Mas tem diferença, a principal diferença está exatamente, tá, nessa questão que eu comentei com vocês. A crônica nasceu no jornal, é um texto relativamente recente em termos de história da humanidade. O conto é um texto muito antigo, produzidos desde a época das aldeias, da oralidade. Nós temos aí os contos de fada, né? A Chapeuzinho Vermelho, contos antiquíssimos. Textos antiquíssimos que foram depois escritos, né? Que se falava nas aldeias. Agora a crônica é um texto recente do jornal. Tá? Então as crônicas têm um peso maior em termos de temas mais pesados, um impacto maior nos seus textos, uma emoção muito profunda, muito forte dos textos, contos geralmente, tá? Agora a crônica, ela tem a intenção de ser um pouco mais leve. Por quê? Porque no jornal a crônica é um contraponto às notícias que falam de economia, falam de política, e a crônica vai falar dos mesmos assuntos de economia, de política, mas vai falar do dia a dia também, das pessoas que estão vivendo aquelas situações, e sempre de uma maneira ou reflexiva ou humorística, mas de uma maneira mais leve. Tá? Falando do dia a dia, refletindo sobre aqueles assuntos do dia a dia. Olha, falando do cotidiano das pessoas, né? Geralmente o cronista fala, olha, eu estava no botequim, aconteceu tal coisa. No café, vocês vão ver agora nessa crônica que eu pus nessa atividade, o narrador, olha, eu estava tomando meu café da manhã, aconteceu tal coisa, tá? Então, esse é o toque principal de uma crônica. O seu tema é um assunto do dia a dia, do cotidiano das pessoas, tá? E aqui tem várias outras características, tá? Que eu gostaria que vocês lessem, tá? Também tem, assim, uma lista dos nossos cronistas mais importantes, né? Aqui não está o Luiz Fernando Veríssimo, eu gosto muito dele, o cronista atual, mas tem a Clarice Lispector, o Paulo Mendes Campos, Fernando Sabino, Carlos, todos são excelentes cronistas, tá? Vocês podem procurar na internet, vão achar textos maravilhosos. E, em seguida, eu tenho uma lista das principais figuras de linguagem. E aí eu posso até confessar que eu não expliquei muito bem o que era figura de linguagem. Eu sempre penso, o aluno veio do 9º ano, estudou figura de linguagem, mas isso é besteira, talvez vocês não se lembrem, então eu preciso explicar novamente. Olhem só, figuras de linguagem são os recursos que a língua apresenta para tornar, que a gente usa, que o autor usa, para tornar o texto mais interessante. A gente usa no dia a dia, mas são usados nos poemas, nos anúncios publicitários, para atrair a atenção do leitor com aquele texto diferente, interessante, instigante. Olha o exemplo da metáfora aí, né? Que é uma troca de palavras por semelhança. Olha, ela é um anjo na minha vida. Como um anjo, ela é terna, ela é carinhosa, ela só faz o bem para mim. Ela é um anjo na minha vida, tá? Oh, essa mulher parece um demônio. Olha só a diferença, tá, gente? Então, se trocou a palavra, ela é
muito boa, muito terna, é uma troca de palavras pela palavra anjo, tá? Que tem semelhança de sentido entre essas palavras. Nós temos várias outras figuras de linguagem, tá? Nós temos a metonímia, olha a última aqui, ó. Em vez de falar li Machado, existe uma troca de palavras aí também na metonímia, mas não é uma troca como a da metáfora, que é por semelhança, é simplesmente por aproximação. Uma coisa lembra a outra. Eu li o Machado de Assis o dia inteiro. Não, você não leu o Machado de Assis, você leu o livro do Machado de Assis, tá? Olha, o bigodinho chegou, não chegou a gente chama de a troca, a parte pelo todo, tá? Não chegou o bigodinho, chegou a pessoa inteira. Metonímia, vocês lembram das figuras de linguagem? Tem uma listinha dela aqui para vocês lerem e fazerem as questões, tá? Inclusive aqui não está a ambiguidade, porque eu não consegui achar um quadro a ambiguidade como figuras de linguagem, lembrando que a ambiguidade é duplo sentido, tá? Mas duplo sentido às vezes pode atrapalhar um texto, porque a pessoa não usou com uma intenção, mas como figuras de linguagem é quando é usado com a intenção de produzir um efeito de sentido, um interesse naquele texto, tá? Como nas piadas. Essa duplicidade de sentidos é muito usada em piadas, por exemplo, tá? Uma palavra que tem duplo sentido. Aí é usada intencionalmente, é figura de linguagem, tá? Então, assim, aí então começa a própria atividade. Vejam vocês, as primeiras questões de 1 a 5 são referentes a esse belíssimo poema de um dos meus poetas prediletos, Fernando Pessoa, tá? Vou ler para vocês, eu aposto que vocês também vão amar. Contemplo o lago mudo, que uma brisa estremece. Não sei se penso em tudo ou se tudo me esquece. O lago nada me diz. Não sinto a brisa mexê-lo. Não sei se sou feliz, nem se desejo sê-lo. Trêmulos vincos risonhos na água adormecida. Por que fiz eu dos sonhos a minha única vida? Olha só, bonito, né? Então, como todo texto literário, ele tem essa intenção de despertar a sua sensibilidade, as suas emoções, tá? Então, assim, as questões são relacionadas ao que você compreendeu do poema, do que será que ele está falando, tá? Ele contempla o lago mudo. Quem está mudo? O poeta, o lago nada me diz, né? Do que ele está falando. Então, eu estou checando quero saber se você consegue perceber o que ele quer dizer, tá? Pergunto quantos versos tem. Lembre-se que cada verso é uma linha do poema. As estrofes são os conjuntos de versos, tá? Aqui nós temos, não vou contar, não vou dar a resposta para vocês, tá? Então, aí eu trabalho a questão da ambiguidade na terceira questão, lembrando que é duplo sentido. E a questão 4, eu pergunto para vocês a classe das palavras, dos vocábulos. O vocábulo é uma espécie de sinônimo de palavra. Contemplo, lago e mudo. Eu já vou falar que contemplo é um verbo, tá? Essas são as classes de palavras. Lembram, gente, do fundamental? Substantivo, pronome, verbo, né? A classificação das palavras. O todo estudioso da língua classifica as palavras para poder usar, para poder entender melhor como funciona, né, o nosso sistema de comunicação através da língua portuguesa. Tudo bem, gente? E nós temos 10 classes de palavras. Eu tenho como eu percebi que os alunos não se lembravam muito bem disso, porque alguns me deram esse retorno, eu fiz uma aula sobre classes de palavras que eu posso passar para quem me solicitar. E também esse tema é bastante abordado na internet. Vejam bem, Brasil Escola tem textos, tem questões ótimas, estão vídeos ótimos sobre isso, tá? Enfim, depois da questão 5, eu pergunto para vocês, se eu modificasse as palavras, se eu usasse ao invés de contemplo, lago mudo, eu usasse a frase mudando as palavras, observo o rio sujo, qual seria a consequência, tá? Quais as mudanças que eu teria que fazer no texto? O que vocês acham?
Lembra que eu falei que as palavras são muito importantes quando a gente faz um texto? Quando a gente faz um poema, principalmente, tá? A gente, quando é como poeta, ele escolhe muito bem as palavras que ele vai usar, tá? Por causa da sonoridade que ele quer obter, por causa do sentido que ele quer obter. Será que usar contemplo é a mesma coisa que usar observo? As palavras são... será que elas são sinônimos? Vocês sabem que sinônimos são palavras que têm sentido semelhante, mas não igual? Tá, gente? Pensem bem nisso, tá? Pensem que é muito importante o uso de uma determinada palavra por um determinado sentido. O que será que aconteceria se eu tivesse que trocar as palavras? O que vocês acham? Tá? Em seguida, eu coloco aqui para vocês uma crônica. Vocês vão analisar uma crônica, tá? A crônica é uma crônica do Rubem Braga. Eu vou começar a ler para vocês essa crônica. Vamos ver o que vocês acham, tá? O padeiro. Levanto cedo, faço minhas abluções, ponho a chaleira no fogo para fazer café e abro a porta do apartamento, mas não encontro o pão costumeiro. No mesmo instante, me lembro de ter lido alguma coisa nos jornais da véspera sobre a greve do pão dormido. De resto, não é bem uma greve, é um lockout, greve dos patrões, que suspenderam o trabalho noturno. Acham que, obrigando o povo a tomar seu café da manhã com pão dormido, conseguirão não sei bem o que do governo. Está bem, tomo meu café com pão dormido, que não é tão ruim assim. E enquanto tomo café, vou me lembrando de um homem modesto que conheci antigamente. Quando vinha deixar o pão à porta do apartamento, ele apertava a campainha, mas, para não incomodar os moradores, avisava gritando: "Não é ninguém, é o padeiro!" Interroguei-o uma vez. Como tivera a ideia de gritar aquilo? "Então você não é ninguém?" Ele abriu um sorriso largo. Explicou que aprendera aquilo de ouvido. Muitas vezes lhe acontecera bater a campainha de uma casa e ser atendido por uma empregada ou outra pessoa qualquer, e ouvir uma voz que vinha lá de dentro perguntando quem era. E ouvir a pessoa que o atendera dizer para dentro: "Não é ninguém, não, senhora, é o padeiro." Assim, ficara sabendo que não era ninguém. Não é uma graça, gente? Vocês vão ver, eu vou deixar aqui para vocês terminarem de ler, tá? Eu acho incrível, muito legal, muito bonito, tá? Eu vou pedir para ir para as questões de vocês. A primeira questão a respeito da crônica. Eu vou pedir para vocês quais são as características do gênero crônica que vocês perceberem estarem presentes nesse texto. Então, como eu tinha colocado, quais são as características de uma crônica de uma maneira geral, eu quero que você relacione com esse texto. Por exemplo, esse texto é um texto curto, gente? Claro que é, né? Tá? Não tem nem meia página. Isso é característica da crônica. Então, o texto, tá? Quero que vocês observem outras características aí e coloquem e justifiquem sua resposta, tá? O que é justificar, gente? Você dizer por que você acha. Por que esse texto é uma crônica? Porque tem as características da crônica que eu citei acima. E você deve citar quais são as características que você observa que esse texto tem que pertencem às crônicas. Peço para vocês preencherem um quadro, colocando quais são os personagens da crônica, qual acontecimento narrado, quanto tempo passa. Quero que observem que a crônica, como um texto curto se refere a apenas poucos personagens, não só não, poucos personagens, um espaço só, entenderam? Isso é característica da crônica também, tá, gente? E aí eu vou pedir também para você observar, lembra que eu falei daquela questão, que imagem que se passa da sociedade? Aí eu já começo a pensar nisso, tá? Qual a imagem que o texto passa para você, do narrador, tá? Que elementos do texto contribuíram para você formar essa imagem, tá? Então você já pode até, se você quiser virar um cronista, por que não, tá? Escrever crônicas é muito legal, é só você observar o seu cotidiano, né? Eu sempre penso em escrever uma crônica, né? Como certa vez eu estava
no banco e vi dois velhinhos começarem a brigar e soltar guarda-chuvada, um na cabeça do outro. Eu nunca me esqueci disso, tá, gente? Coisas que acontecem no ônibus, né, também são temas muito interessantes para a crônica, né? Então aí vocês vão observar como é que você escreve uma crônica, né? Como é que ele construiu aquela imagem de narrador, tá? Qual aqui a questão 10, muito importante, qual a visão de sociedade que aparece na crônica? Ela passa uma visão de sociedade. Lembra que eu tinha comentado com vocês? Todo o texto narrativo passa uma visão de sociedade. Ele dialoga com a sociedade de alguma maneira. E a última questão é sobre o uso do presente e do indicativo. Lembrando que isso é um tempo do verbo, tá? Por exemplo, eu como pão dormido todos os dias. Aí o verbo como, eu como, tá? Eu brinco com o meu neto todos os dias. Brinco é o verbo que está no presente do indicativo, tá? E aí eu quero que você observe um determinado uso do presente do indicativo neste texto, o padeiro. Bom, eu acho que aqui eu dei as dicas que eu acredito que vão te ajudar, tá? Se você ainda tiver alguma dúvida, não se esqueça de que eu toda quinta-feira, às 9h55, dou uma aula ao vivo para vocês, que vocês podem comparecer, geralmente no Google Meet, tá? Sobre as atividades, sobre os temas que eu abordo. E também nós temos os plantões de dúvidas às segundas e às terças, que o horário está lá nos grupos, tá, gente? Não fiquem com dúvidas, façam as atividades, não acumulem as atividades, tá? É importante vocês procurarem se esforçar para tentar aprender um pouco aqui durante esse período da quarentena. Um beijo e até mais!